Excelentes notícias para todo o setor bancário. Vídeo rápido sobre Santander, com códigos de negociação SAMB3, SAMB4 e SAMB11 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 910% aos sócios, contra um retorno de apenas 158% do Ibovespa, o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na empresa se transformou hoje em mais de R$ 10.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Hoje uma notícia muito positiva, a gente vai falar de Santander e a divulgação do resultado, dividendos de Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. No vídeo mais recente de Santander, a gente mostrou na prática uma compra no banco, fez também um dividendo preditivo e no dia seguinte a esse vídeo, a empresa já divulgou novos proventos. Hoje, antes da abertura do pregão, Santander divulgou o relatório trimestral dele, todas as ações ordinárias, preferenciais e as units, elas chegaram a subir 3%. Durante o dia, as ações devolveram praticamente tudo, o que não tem muita relação com o banco, porque a gente teve um ótimo resultado e a gente já vai falar dele. O que acontece é que o Ibovespa como um todo está em queda. Quando a gente olha para os futuros e olha para o VIX, que é o índice do medo, ele disparou praticamente 10% na data de hoje. A Nasdaq nos Estados Unidos, uma queda de quase 3%. Lá eles também entraram em uma nova safra de balanços. E quando a gente desce mais um pouco, a situação também não está legal, principalmente na Ásia, principalmente falando da China. Por lá, a gente tem a bolsa de valores deles no menor patamar de 2024. Na China, toda aquela crise imobiliária ela acabou se espalhando também para o mercado financeiro e a gente só não teve um colapso de fato por lá, porque o Estado está intervindo na tentativa de não deixar ter um efeito cascata, um efeito dominó. Recentemente, a gente teve o fechamento de mais de 40 bancos chineses. Isso acabou assustando o mundo e os investidores, só que não foi bem fechamento, a gente não fala de empresas em liquidação ou falência. O que aconteceu foi um resgate para que o pior de fato não aconteça. E com a gente não seria diferente, quem está sofrendo mesmo são as empresas mais dependentes da China, aquelas empresas cíclicas. Nessa semana elas estão liderando as perdas, então era só para contextualizar um pouco do porquê mesmo na minha visão, a gente tendo um ótimo resultado, que a gente já vai falar dele, as ações subiram quase 3% e logo na sequência já devolveram tudo isso. Porque olhando para o resultado e para o lucro, que talvez aqui seja o que menos importe, já vou explicar o porquê, foi uma alta de 44%, o banco lucrou mais de 3,3 bilhões de reais nos últimos 3 meses. E a divulgação do Santander ela é sempre muito esperada, porque ele tem o costume de sempre ser o primeiro grande banco nacional a divulgar seu resultado. A gente tem muita coisa positiva para tirar desse balanço. Santander confirma a melhora e mostra que o pior ficou para trás, a ação sobe. E agora a gente vai fazer a nossa parte como investidor, nossa parte de estudo, saber se realmente foi algo positivo ou não. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. E nos destaques, que vêm logo nas primeiras páginas, a gente já consegue ter uma noção de como foi o resultado do banco. Comentário rápido, já adiantando o que a gente vai ver daqui para frente. O banco, ele depois de muitos anos, desde 2021, ele apresentou um relatório onde ele fez um check completo em todas as linhas que ele precisava ter feito. Na parte de rentabilidade, essa está sendo a melhor safra dos últimos 4 anos. Na parte de crédito para financiamento, e aqui mais um comentário. Para quem não sabe, o Santander ele é o maior financiador quando a gente fala de automóveis do país inteiro. Nenhum banco, nenhuma empresa cede tanto crédito para financiamento de veículos. E esse foi mais um trimestre recorde na distribuição de crédito para financiamento de veículos. Inclusive está aqui em cima anotado, ó, a maior financeira do país e 100% digital. E aqui a gente tem algo muito interessante, que eu vou inclusive dar um zoom, porque a gente tem duas informações. De um lado, para quem não sabia a informação agora de que o Santander é a empresa que mais distribui crédito para financiamento de veículos, e do outro lado, a gente tem que ela também é 100% digital. E essa é muito importante, porque vai muito em linha com aquilo que eu sempre trago, de que o Santander ele faz um movimento lento que pouco aparece, só que ele é um dos bancos com maior transformação digital, onde a gente separa bancões, aqueles bancos tradicionais e físicos, com as fintechs, Nubank e Banco Inter. O Santander talvez seja o mais próximo dessas fintechs, quando a gente leva em consideração os grandes bancos. Então, o crescimento
crescimento na distribuição e melhora inclusive na qualidade desse crédito, ficando, por exemplo, acima do nível nacional. Na parte de investimentos, os números também foram muito bons. Ponto muito positivo e uma jogada muito certeira do Santander foi a Toro. Então, novamente, bons números também nessa parte de investimentos. Aqui a gente vai olhar a expansão e diversificação da carteira. E eu vou até tirar um zoom porque a gente teve crescimento em todas as linhas. O agronegócio cresceu 33% na comparação anual, seguros cresceu 32%, consórcios cresceu 11% e o crédito imobiliário cresceu 5%. Só que não para por aí, a gente vai ver através de gráficos agora algumas melhoras que o banco teve. O OAE recorrente cresceu novamente, saiu daquele patamar muito baixo que a gente teve inclusive na casa de 10% ano passado e nesse trimestre ele já atingiu 15,5%. Esse gráfico ele é muito interessante, deixa eu só buscar aqui, porque ele vai muito de encontro com aquela viagem no passado que a gente fez quando eu defendi a tese para todo o setor bancário, mostrando todo o passado de PDD e todo o passado também na rentabilidade de todos os bancos. A gente fez isso com Bradesco e Santander e agora tudo isso vem se confirmando. Uma rentabilidade acima de 15%, ela já é muito satisfatória, o banco consegue subir isso sem dúvida alguma. A margem com clientes, ela cresceu apenas 3% e esse talvez seja um único ponto de crítica do mercado, porque a margem financeira ela cresceu quase 11%, é uma boa melhora na comparação anual. Que esse gráfico ele mostra muito bem a evolução dessa margem financeira. Ano passado talvez tenha sido o pior ano para todos os bancos e o Santander inclusive chegou a entregar uma margem financeira de 4% no terceiro trimestre. A gente pode estar vendo uma melhora maior ainda acima desses 11% no terceiro trimestre de 2024. E agora a qualidade de crédito, provisão de perdas e custo de crédito, essa imagem ela é muito semelhante a essas aqui que vocês acabaram de ver, onde a gente tem uma alta por anos seguidos e depois isso começa a melhorar e voltar ao normal. O PDD ele já esteve acima de 8 bilhões aqui atrás e ele vem caindo trimestre a trimestre. No índice de cobertura, uma ligeira melhora, foi para 215% e o NPL na comparação anual, 2023 com 2024, a gente teve uma melhora significativa de 0,5%, a gente fala de mais de 500 milhões de reais, muito por conta da qualidade da carteira. O banco deu uma segurada, deu uma enxugada na distribuição. É algo normal quando o banco segura a distribuição de crédito, quando ele segura a expansão da carteira dele, porém ele distribui com maior qualidade e os efeitos disso, eles costumam surgir lá na frente, nunca é imediato. Setor bancário e financeiro, a gente sempre fala de 1, 2, 3 anos para estar colhendo os frutos de tudo isso. Ainda em qualidade de crédito, agora a inadimplência de 15 a 90 dias caiu em todas as linhas, no geral a inadimplência está de 3,5% e em contrapartida, aquela inadimplência mais crítica, que é acima de 90 dias, ela ficou praticamente estável, de 3,3% no ano passado para 3,2% nesse ano. Por mais que seja pouco, ainda assim uma melhora, a gente está vendo ela estável praticamente há um ano, o que é um bom sinal e mostra que talvez realmente o pior já tenha ficado para trás. Comentário rápido antes da gente ir para outra imagem. O Santander ele ainda está fazendo um movimento que foi iniciado lá em 2020 de fechamento de lojas e diminuição de caixas. Ele fechou quase 400 unidades físicas e fechou quase 2.500 caixas eletrônicos, pontos próprios do banco, então são 2.500 caixas a menos, 400 unidades físicas a menos. Uma informação que pouca gente compartilha, mas mostra que o banco caminha de fato a passos largos para tudo aquilo que é digital. E para a gente fechar aqui, a análise e o estudo dos números oficiais do banco. Trouxe novamente os destaques para tentar mostrar para vocês que mesmo que um ponto ou outro o banco tenha melhorado muito pouco, de maneira geral, o resultado que o Santander apresentou, ele foi nota 10. Que conseguiu melhorar em todas as linhas. Então a gente teve crescimento no lucro, a gente teve expansão de carteira, a gente teve captação de clientes maior, a margem com clientes melhorou, poderia ter melhorado mais com certeza, mas ela melhorou. A margem financeira também melhorou. Custo de crédito, algo muito importante, caiu. A eficiência também caiu. E vale sempre lembrar que o índice de eficiência, quando a gente fala do setor bancário, ele quanto menor, melhor. Quanto mais cai, melhor para a instituição, melhor para o banco. Nesse caso ele caiu 4%, foi a 39%. E um outro indicador de eficiência e rentabilidade, o ROAE, esse para mim um dos melhores números, ele foi de 15,5%, um aumento de 4,3 pontos percentuais do ano passado para esse ano. Então o Santander, querendo ou não, devagar ou não, ele zerou todas as linhas do balanço. Um ótimo resultado para o banco. E não só para ele, para todo investidor que tinha dúvida se o Santander vai se recuperar, se o Bradesco vai se recuperar, se os bancões vão desaparecer ou não. Os números mostram que não. O lucro volta a crescer.
crescer, rentabilidade volta a crescer, e caso isso se mantenha, é só uma questão de tempo, até cotação e dividendos também subirem na mesma velocidade. Continuo confiante no Santander, continuo confiante na minha tese para os 4 bancões. Não à toa a gente investe no Santander, investe no Bradesco, investe no Itaú através da Itaúsa, e todos eles fazem parte da nossa carteira da comunidade. Uma passada rápida em alguns relatórios que o mercado já soltou sobre o balanço do banco e sobre a expectativa também para os outros bancos de lucro e dividendos. Para Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, o JP Morgan viu o balanço como muito positivo e deu destaque, inclusive, para o ROI, que voltou a 15%, voltou a patamares de anos atrás. O Safra viu números razoáveis, com uma tendência de melhor qualidade de ativos. Pode dar uma leitura mais positiva no caso também do Bradesco. Aqui, um comentário rápido, eu não concordo muito com o Safra, apesar da posição dele na nossa carteira da comunidade estar praticamente fechada, eu não sou tão otimista com o Bradesco. A gente tem a questão do braço de seguros, que não dá para mensurar ainda o tamanho do impacto que a gente vai ter com a situação que a gente passa no Rio Grande do Sul. A situação do Bradesco no geral, ela é pior do que a do Santander, e por isso eu sou um pouco cético nesse balanço. Nos próximos terceiro e quarto trimestre, eu já estou muito mais esperançoso e otimista no caso do Bradesco. E na comparação deles todos, o mercado quase como um todo tem preferência por Itaú. Nesse próprio relatório, JP Morgan traz a preferência dele pelo banco, que muito provavelmente vai ter o melhor ROI de todos. O mercado espera uma queda de eficiência do Banco do Brasil, e a gente enxerga algo que é pouco comum de se ver, que é o Banco Itaú sendo negociado a apenas 7 vezes o lucro e entregando dividend yield de 8 a 10%. Se eu não me engano, na data de hoje, o Itaú já entrega um dividend yield acima de 8%. Não é comum para o bancão, e isso talvez sirva de alerta para muita gente estar estudando o Banco Itaú, que deve, além de tudo isso, entregar um lucro de quase 10 bilhões de reais, uma alta de 13%, e se ele entregar 10 bilhões de reais em apenas 3 meses de lucro, isso vai ser mais um recorde do Itaú, vai ser o maior lucro da história de todos os bancos brasileiros para apenas um trimestre. O Banco do Brasil ele é ainda um dos favoritos do mercado por conta da eficiência e também por conta dos dividendos. Do lado da rentabilidade, é esperado uma pequena deteriorização dos números, o ROI caindo de 22% para 21% e a inadimplência também crescendo no trimestre, principalmente por conta do agro. A estimativa é de um lucro de 9 bilhões de reais e mesmo com isso tudo, ele ainda é o banco preferido do mercado quando a gente fala de remuneração, quando a gente fala de dividendos. O banco deve estar pagando de 10 a 11% de dividendos nesse ano, o que é uma ótima remuneração. Acredito que a gente não tem do que reclamar do Banco do Brasil. E no caso do Bradesco, ele ainda é o menos atrativo de todos, só que em contrapartida ele é aquele que mais sofreu nos últimos 2 anos e com isso é aquele que pode ter a maior alta nas ações. A expectativa é de um lucro de 4 bilhões para esse trimestre e um dividend yield na casa de 7% nesse ano. Então esse foi o vídeo de hoje, falamos de todo o setor bancário, falamos dos 4 bancões e vimos principalmente uma ótima notícia. A gente começou a enxergar uma boa recuperação no Santander. E caso você queira abrir conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo para investir, com diversos benefícios e uma comunicação direta com o nosso assessor aqui da carteira da comunidade, tem um link no comentário e de maneira bem rápida, até mesmo pelo celular, preenche o formulário, que muito em breve o pessoal já vai estar entrando em contato com você. Deixa no comentário o que você achou, se é sócio de alguma dessas empresas ou não, e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.